Para efeitos práticos, muitas vezes nós estamos querendo responder apenas uma questão bem simples. Se eu deslocar um objeto a partir de uma posição, que pode ser até uma posição do equilíbrio, o objeto tomba, vira ou não. Sob que condições, quando eu colocar a carga num caminhão e colocar muita carga de um lado, sob que condições corre-se o risco do caminhão tombar ou de um barco girar? O fato é que existem questões que são relativamente simples e cuja resposta também é simples, porquanto envolve a análise de um ponto sobre um objeto, um ponto localizado num carro de corrida. Esse ponto é muito importante. Por quê? Num carro de corrida, a gente procura colocar o centro de massa o mais próximo possível do chão, da pista. Porque isso confere maior estabilidade ao veículo. Dificulta que nas curvas, se a curva for inclinada, por exemplo, que o veículo venha a tombar. Muito bem, então, quem percebeu a relevância da análise do centro de massa ou centro de gravidade foi Arquimedes. Ele se preocupou muito com o centro de gravidade e estabeleceu até regras bem práticas de como determinar o centro de gravidade de uma figura plana, por exemplo. E ele apresentava no livro dele algumas regras para isso. O fato é que uma análise mais simples, né, e prática, porque quem vai colocar a carga num caminhão tem que se preocupar com isso, com a distribuição de massas. Porquanto a distribuição de massa altera o centro de gravidade. Muito bem. O centro de gravidade, como eu disse antes, a gente usa as duas palavras, né? Centro de massa, centro de gravidade, é um ponto, né, sobre um corpo qualquer, né? Um barco, por exemplo, é importante a análise do centro de gravidade. Um cubo colocado sobre uma mesa ou uma caixa, é importante a análise do centro de gravidade. E qualquer que seja a posição dele, é importante o centro de gravidade. Uma esfera já não é tão importante a análise do centro de gravidade, se ela for homogênea, mas de qualquer maneira está aqui o centro de gravidade dela. Porque o equilíbrio, aqui no caso, é um equilíbrio indiferente, como a gente vai ver, né? Muito bem. O fato é que é sempre importante, né, a análise do centro de gravidade, que nós chamamos, na verdade, de centro de massa. Centro de massa é um ponto sobre o corpo, né, cujas coordenadas, agora, analisando, né, do ponto de vista de um referencial, que pode ser um referencial colocado aqui, digamos, o eixo Z ao longo do mastro, por exemplo, né? Esse é o eixo Z. Esse é o eixo X, esse é o eixo Y, e assim por diante. Então, eu tenho um referencial aqui, né? Adotando esse referencial, né, o centro de gravidade ou o centro de massa, né, é um ponto sobre o corpo. Digamos que o centro de massa esteja nesse caso aqui. R aqui é o vetor posição do centro de massa, né? Então, R, o vetor posição do centro de massa, adotando aquele referencial, sempre é importante entender isto, e se eu tenho
a distribuição de massa, em primeiro lugar, eu divido aqui pela massa do corpo rígido, no caso aqui, a massa do barco como um todo, né? E agora eu tenho uma integral de linha se a distribuição for linear, né? Tenho uma integral de superfície se a distribuição for superficial. E eu tenho uma integral de volume se a distribuição for volumétrica. De qualquer maneira, as expressões são muito semelhantes, né? Num caso, eu coloco lambda para designar uma densidade linear, sigma para designar uma densidade superficial e ρ para designar uma densidade volumétrica de cargas, né? Então, ρ, digamos, de R', e agora aqui dV', e finalmente R'. Ora, R' é o vetor posição de cada ponto do corpo rígido. E agora eu devo fazer uma soma, de forma que todo corpo rígido ou todo objeto, né, ele tem um centro de massa que pode ser determinado pela distribuição. Como eu distribuo a massa naquele objeto, naquele corpo. Em princípio, nós temos como determinar, né, o centro de massa. Se ele for um objeto tal que a massa é distribuída na superfície, ou numa superfície, é melhor dizendo, então essa integral é uma integral de superfície, e aqui vai aparecer sigma ds r'. O fato é que a preocupação, num primeiro momento, em relação a um corpo rígido, é determinar o centro de massa do mesmo. E agora a gente pode fazer análise da estabilidade de um objeto, analisando a posição do centro de massa. Em geral, o que se pergunta é se ele está em equilíbrio e se eu deslocar ligeiramente o centro de massa, se ele permanecerá em equilíbrio. É claro que o deslocamento depende muito. Se ele é pequeno, se é grande. Às vezes eu não posso deslocar muito o centro de massa, né? Porque ele já atingiu em algum ponto um ponto de não retorno mais. Eu desloco e ele simplesmente não volta à posição inicial. Se eu deslocar, digamos que eu tenha uma posição de absoluto equilíbrio, como, por exemplo, no caso em que inicialmente o mastro estivesse perpendicular à superfície. Como sabemos, a menos que tenham errado muito na colocação das cargas no barco, a menos que tenha errado muito, a tendência é do centro de massa estar em algum ponto aqui no meio. De forma que, neste caso, se a gente deslocar ligeiramente, mudando, por exemplo, a posição das pessoas que estão dentro do barco, duas pessoas estavam de lado, agora repentinamente vão para o outro lado, o que acontece? Se antes estava em equilíbrio, pode ser que permaneça em equilíbrio. Nesse caso, o equilíbrio é dito estável. E o que a gente precisa fazer é olhar a nova posição do centro de massa.
quando eu desloco um objeto, por exemplo, vamos pegar um caso bem simples mesmo, esse aqui é bem simples. Quando eu pego esse cubo e empurro o cubo, deslocando esse cubo da posição de equilíbrio, eu mudei agora a posição do centro de massa, com certeza absoluta, né? Ele está numa outra posição agora, relativa à base ou ao ponto de apoio, né? E se eu não deslocá-lo muito, o centro de massa tende a se deslocar junto com o corpo, indo para cima, ele acompanha o corpo, né? Ele acompanha o corpo. Então, ele se desloca para cima e, até um certo ponto, se eu agora deslocar um pouco e soltar, ele tende a voltar para a posição original. Esse tipo de equilíbrio é um equilíbrio estável e ele pode ser analisado tão somente analisando a posição do centro de massa. Em geral, quando a posição do centro de massa tende a ficar em posição mais alta à medida que eu me desloco, o equilíbrio é estável. Se acontecer o oposto, então o equilíbrio é instável. Neste caso aqui, por exemplo, o equilíbrio é instável, como bem sabemos. Ele está em equilíbrio. Eu coloco o cubo aqui, apoiado sobre uma aresta. E, se eu deslocar ligeiramente, ele não volta mais para essa posição. Ao contrário, ele vai continuamente aumentar o deslocamento. Veja-se que nesse caso aqui é uma situação que é oposta. O centro de massa agora vai se deslocar, ele se desloca junto com o corpo, mas agora no sentido de ocupar posições cada vez mais baixas, até o ponto que ele encosta aqui, claro, né? Mas, de qualquer maneira, essa é a situação e, nesse caso, nós dizemos que o equilíbrio é instável. Finalmente, quando deslocamos um objeto e, ao deslocá-lo, o centro de massa permanecer praticamente na mesma altura, nós dizemos que o equilíbrio é indiferente. É o caso dessa bola aqui. Quando deslocamos a bola, o centro de massa ele não vai nem subir e nem vai descer. De forma que, nesse caso aqui, o equilíbrio é indiferente. O fato é que aqui temos uma situação de equilíbrio estável, eu desloco ligeiramente, ele estava em equilíbrio, ele volta para a posição de equilíbrio, ele tende a voltar para a posição de equilíbrio. Aqui, se eu deslocá-lo ligeiramente, bom, aí eu perco completamente, né, o equilíbrio, ele não volta mais para a posição original. Então, nesse caso, o equilíbrio é instável, eu estou sempre analisando aqui a posição do centro de massa e ele pode ser indiferente, como no caso de uma bola, né? É interessante porque um lápis, por exemplo, você pode considerar essas três situações. Se você buscar uma posição de equilíbrio, colocando a ponta do lápis, né, ele vai estar numa posição de equilíbrio instável. Se eu colocar o lápis assim, apoiado de tal maneira que esteja apoiado na base do lápis, se eu deslocá-lo ligeiramente, ele volta para onde está. Então eu tenho aqui uma situação de equilíbrio estável. E se o lápis for redondo, eu colocá-lo agora sobre uma mesa e deslocá-lo ligeiramente, eu vou ter uma situação de equilíbrio indiferente, exatamente como no caso de uma bola. Aqui nós estamos analisando tão somente a posição do centro de massa. A posição do centro de massa ocupa um papel central. Ou dito de uma outra forma, né? Se o centro de massa estiver de tal maneira a que ele
a posição dele, considerando uma linha aqui vertical, coincidir com algum ponto da base, não sair fora da base, o equilíbrio vai ser um equilíbrio estável, como no caso do cubo. Eu não posso deslocá-lo muito, mas se eu deslocar um pouquinho só, ele ainda volta. Então, se um barco está numa posição de equilíbrio estável, eu devo considerar a posição do centro de massa e uma vertical passando pelo centro de massa e vendo se essa vertical passa pela base do barco ou de um objeto que está colocado sobre a mesa. O fato é que, para analisar de uma forma relativamente simples, né, se um corpo rígido, se um objeto tem inicialmente uma posição de equilíbrio e se ele vai permanecer naquela posição de equilíbrio, quando eu efetuar pequenos deslocamentos, tudo que eu tenho que fazer é uma análise do centro de massa. A análise do centro de massa determina também os tipos de equilíbrio que eu posso ter, estável, instável ou indiferente.